O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, editora FEB. Algumas reflexões com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas e 1019 respostas. E, logicamente, que tem subperguntas dentro das perguntas, então vai passar um pouco. Mas, numeradamente, de 1 a 1019. E o Livro dos Espíritos traz para nós um conjunto de reflexões para que a gente possa entender os princípios básicos que regem nossa vida. Que rege nossa vida. Porque tem pessoas que chegam, não, mas o Livro dos Espíritos não disse tudo. Mas o Kardec não disse que ele disse tudo. E, aliás, ele diz que quem disser a última palavra sobre as coisas espirituais, sobre o processo de evolução espiritual, não acredite. Então, nós não podemos dizer que nós vamos dar a última palavra. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre alguns tópicos que achamos interessantes para esse momento, conforme pedido pelos Espíritos. E aí a gente vai vendo como nós devemos agir, como nós devemos nos portar e as consequências dos nossos atos em nós mesmos. Esse é o princípio básico da reflexão que nós procuramos fazer. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente pegar e parar para olhar a grandeza do universo, aquele tanto de galáxias que existem, a gente vai entender muito bem que Deus é muito mais do que um velhinho que fica tomando conta da vida das pessoas. Ele é um ser sumamente perfeito, de uma energia de amor tão grande que gerencia milhares e milhares de galáxias. Também no Livro dos Espíritos vai falar sobre as escalas espíritas. E o que é essa escala? Vai mostrando para nós os diferentes estágios evolutivos dos espíritos. Então, tem as observações preliminares que o Kardec traz uma explicação geral. Então, terceira ordem, espíritos imperfeitos. De novo, ele vai falar sobre as características gerais. E aí nós temos a 10ª classe, espíritos impuros, espíritos levianos, a 9ª classe, a 8ª, espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe, espíritos neutros, e a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. É importante que a gente entender que nesses pseudo-sábios aqui, encaixa muitos grandes cientistas que colocam suas ideias, sua sabedoria, suas descobertas como top. E quer fazer valer aquilo como a última expressão da verdade. E muitas das vezes conseguem bastante seguidores e consequências bastante danosas depois no plano espiritual. No livro Céu e Inferno, nós vamos ver que quanto mais materialista é o espírito, mais ele sofre as consequências em si mesmo. Aí vamos para a 2ª ordem dos espíritos, já é um grupo melhorzinho, que são a ordem dos bons espíritos. Essa daqui, a ordem dos espíritos imperfeitos. Então, nos bons, nós vamos ver os espíritos benévolos, os espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Aí, nós vamos começar a ver que, nas definições, que quanto vai vindo para cá, vai chegando à perfeição. A classe vai diminuindo para chegar na primeira classe, ele fez da 10ª para a primeira, do menos evoluído para o mais evoluído. Como vai chegando no topo da pirâmide, vai diminuindo o número de espíritos e vai também ficando mais perfeito. Então, os espíritos benévolos são todos aqueles que já entendem fazer o bem. Os sábios, eles têm bastante conhecimento para o bem e aplicam-no para o bem. Espírito de sabedoria, ele já tem sabedoria e também tem benevolência bastante. Os espíritos superiores é uma classe bem especial, vão errar muito menos, mas o perigo é estar reencarnado na Terra. Para quem duvida disso, leia-se o livro Alcione, ou Alcione, né? E a primeira ordem dos espíritos puros é uma classe única, são aqueles espíritos que já estão num grau de pureza muito grande em relação à Terra, já não precisam de reencarnar na Terra, gerenciam a vida na Terra. Se a gente levar isso aqui para o universo também, logicamente vai expandir, mas muitos espíritos que são superiores na Terra, eles não serão superiores em outros planetas, mais evoluídos que a Terra. Lembre-se, a Terra tem apenas 4 bilhões e meio de anos, segundo a ciência, e para o centro da galáxia vai ter grupos planetários com mais de 10 bilhões de anos. Então, logicamente, quem está lá é mais evoluído que quem está cá.
É uma coisa lógica. Como você deve entender por lei natural? Como vocês estão vendo, a ideia não está sendo sequencial, mas nós temos uma ideia para fazermos a reflexão da nossa necessidade de nos aperfeiçoar e de nos melhorar. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos que procurar agir dentro de um conjunto de situações para a gente estar mais próximo possível de seguir as leis naturais, as leis de Deus. Lembre-se que leis naturais não é selvageria. Lei natural é os princípios estabelecidos por Deus para gerenciar as vidas. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. O entendimento dela vai variar de planeta para planeta. Nós estamos num planeta muito inferior, um dos mais perigosos do sistema das galáxias, da nossa galáxia, um planeta bastante infeliz, que ainda nos matamos uns aos outros, deixamos os outros morrerem de fome, uma série de situações assim. Então, somos muito imperfeitos. Então, a lei divina é imutável. O entendimento dessa lei vai variar de acordo com a evolução do planeta e do espírito. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando nós estamos encarnados, a carne dá uma amortecida na consciência. E aí vem uma série de outras intoxicações, principalmente alumínio, mercúrio, fenol e metil, que altera o nosso psiquismo. Então, a nossa consciência vai falar cada vez menos alto, cada vez mais baixo, enquanto nós estivermos nesse processo de intoxicação. Não adianta falar, mas o espírito evoluído vai superar. É mesmo? Dá uma anestesia geral no espírito evoluído, quero ver se ele vai ficar acordado. Não vou ficar acordado aqui, mesmo que você me dê anestesia geral. Não vai. Lógico que não vai. Então, nós precisamos compreender a necessidade de nos aperfeiçoar dentro desse conjunto de situações que traz para nós o entendimento das leis de Deus. E principalmente quando a gente deixa o corpo físico, essa consciência começa a fazer um paralelo de tudo que vivenciou aqui. Vai fazer o paralelo, vai fazer as comparações, e aí vai colocar na balança se você deve ou se você está bem. E se você deve, você vai arcar com as consequências de dever. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aí o Kardec faz uma pergunta complementar à primeira. Ele se esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. A cada época, para dar esse despertar, vem sempre alguém mais bem preparado, tem toda uma equipe de espírito que o protegem e impulsionam esse espírito para uma melhor colocação, para um melhor entendimento. E com isso, nós vamos conseguindo nos aprimorar, nos aperfeiçoar e vamos nos aproximando desse bem-estar. Por isso, a necessidade de nós nos fazermos melhores, a necessidade de nós nos fazermos homens de bens ou pessoas de bem, para começarmos a acessar aqui na Terra a consciência e medir o que eu estou fazendo, está condizente com a lei de Deus? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Conforme já explicamos. A lei sempre está presente, mas nós temos sempre a curiosidade de estudar, então as pessoas vão estudando, vão procurando adquirir mais conhecimento, vão se aperfeiçoando, e dentro do processo de evolução que aquele vai caminhando no turbilhão da máquina planetária, essa evolução nossa vai sempre tendo aqueles missionários, assim como tem o da ciência, tem também aqueles do espírito. Hahnemann, por exemplo, um dos maiores médicos da Terra, ou talvez o maior médico que já teve na Terra, veio impulsionar a humanidade para entender a homeopatia e praticar. Aliás, o Hahnemann nem foi entender a homeopatia, foi codificar a homeopatia aqui na Terra para trazer tantos benefícios como ela traz para nós, para o nosso processo evolutivo. Então, ele veio nos mostrar uma luz de uma ciência transcendente, assim como outros veio mostrar para a gente como devemos nos portar perante as leis que regem nossas vidas, perante as leis de Deus. Então, sempre vai ter aquele que
impulsiona. Sem Maxwell, como que a gente ia entender tanta coisa da eletrônica? Tudo que você vai estudar em eletrônica, por mais sofisticado que seja, o beabá da eletrônica tem que ser bem entendido. Tem que aprender Maxwell, que veio lá no século XVI, XVII. Então, ele criou uma base de entendimento das regras da eletricidade para que a gente pudesse hoje entender a eletrônica. Então, tudo tem uma base. E a partir dessa base, nós vamos crescendo e buscando aperfeiçoar. Muitos foram os missionários que vieram trazer a base religiosa para a humanidade. E, com o passar do tempo, cada região teve o seu líder espiritual. A China, Confúcio, a Índia, Buda, a Grécia teve Sócrates, e depois vem Jesus, em Israel, um país pequenininho, muito pequeno, praticamente inexpressivo naquela época, dominado ainda pelos romanos, e Jesus ali coloca no coração daqueles que o abriram para percebê-lo, para entendê-lo, as leis do amor e da caridade, sendo que Moisés já tinha vindo dar uma preparada antes nos hebreus para começarem a entender o mecanismo das leis divinas. Tudo vem dentro de um processo de encadeamento, de crescimento natural para que as coisas se estabeleçam, se entendam. E também, pouco falado, mas quando Tutmés conquista todo o Oriente, ele construía escolas e templos que foram largamente usadas pelos hebreus como templos de iniciação, de preparação dos sacerdotes, que eram do bem, para que preparassem o ambiente para Jesus. Logicamente que nem todos entenderam, mas foi sendo preparado. Quem estudar sobre o assunto vai ver que teve uma enorme preparação, um enorme trabalho para preparar o ambiente para ficar receptivo a Jesus. E mesmo assim, ele foi pregado na cruz. Ou seja, a dureza do coração humano ainda é muito complexa. Ainda temos uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas divinas. Nós queremos ter o nosso ponto de vista e às vezes perdemos oportunidades maravilhosas de entendermos algo mais, de entendermos patamares superiores de entendimento da espiritualidade. Por isso, a humanidade sempre tem aqueles que vêm dar uma impulsionada no entendimento das leis, principalmente espirituais, assim como da ciência, conforme já falamos. E como nós estamos falando dos grandes mensageiros que veio ao mundo, nós não podemos esquecer de Hahnemann. Kardec veio colocar a doutrina espírita, mostrou para nós a doutrina espírita, mas Hahnemann mostrou anteriormente que as doenças não eram físicas, que as doenças estavam no princípio vital, no nome que ele deu ao nosso perispírito. E com essas suas explicações, ele foi mostrando para a gente que existia algo mais. Ele deu um passo importante para nós entendermos que existia a energia vital, também chamado de vitalismo. Com isso, nós começamos a ter um novo visual para nos entender. Logicamente que muitos não gostaram dessa ideia, porque para muitos é ainda necessário acreditar que a vida não tem nada a ver com o mundo espiritual, nem existe. Porque existem espíritos no mundo espiritual que também não querem saber que eles são espíritos. Eles querem achar e nos fazer acreditar que não tem vida no plano espiritual, não tem um mundo espiritual, para atrasar nosso processo evolutivo. Por isso, Hahnemann encontrou muitos adversários, assim também como Kardec. Hahnemann morreu em 1823, a doutrina espírita começa em 1850. Começa os estudos espíritas. Então, tem uma diferença bem boa, e Hahnemann foi um dos codificadores da doutrina espírita, como espírito, mentor. Ele, inclusive, tem mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo, e também já assisti uma palestra que o orador dizia que o Hahnemann, ele escolhia os médiuns para o Kardec. Ele era um grande conhecedor da alma humana, então ele ia pensando, esse pode, esse não pode, se afasta desse, se aproxime desse, para que o Kardec não se comprometesse e ficasse livre de outras influências negativas que existiam na época. Portanto, vamos ver o que ele pergunta para o Dr. Moore, e a pergunta foi direcionada para procurar entender qual a resposta do Dr. Moore, que já é um grande médico homeopata, um grande filantropo, uma pessoa extremamente comprometida com as leis divinas, de fazer o bem, de ajudar, de divulgar a homeopatia. Ele desencarna e ele faz a pergunta para ele: considerando-se que em vida éreis homeopata, que pensais agora da homeopatia? A homeopatia, ele então responde que a homeopatia é o
começo da descoberta dos fluidos latentes, far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Então, todas as terapias energéticas e naturais que vão estar trabalhando com esses fluidos ou com vibrações irão impulsionar o processo evolutivo da Terra. Não adianta tentar ir contra. Vamos procurar entender. E ali nós temos um aviso, né, que para os espíritos é possível conversar com os mortos. É importante a gente fazer essa colocação, porque às vezes você está achando interessante o estudo e, de repente, como pergunta para o morto, como que é isso? Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é comunicar com os mortos. E Hahnemann, então, deixa para nós esse ensinamento imortal. O criador das potências curativas levou em consideração, de maneira notável, o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar o seu comportamento e as suas disposições física e moral. Então, para que o remédio tenha o efeito necessário, ele tem que ter condições de interferir no mental e no moral da pessoa. E aí também vai mexer também bastante um pouco no emocional. Isso, à medida que altera, a gente melhora. Então por que a gente fica doente? A gente fica doente porque a gente altera negativamente o nosso padrão mental e moral. Mental e emocional, que vai mudar o nosso comportamento físico e moral, e então a gente fica doente. À medida que a gente vai corrigindo o nosso comportamento, a gente fica saudável. Isso é importante nós entendermos e também saber que existe uma maneira diferente de agir em cada remédio e reação diferente ao remédio em cada pessoa. Nós não somos iguais, não vamos ter reações iguais e todos nós vamos ter essas dificuldades e também essas facilidades. Bom, voltando para o Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já que de vez em quando vem alguém despertar a consciência, qual o mais perfeito? E os Espíritos são unânimes de responder: Jesus. Sendo Jesus o mais perfeito que veio trazer a essência do nosso entendimento das leis divinas para os homens, ele merece todo o estudo, merece toda uma avaliação e todo o entendimento. Por isso, para entendermos Jesus, é bom estudarmos Kardec. Dentro do processo gradativo das revelações, Kardec vem, então, aclarar para nós a inter-relação entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E não vem me dizer que a Bíblia proíbe, porque Jesus sobe ao Tabor, encontra-se com dois varões, Moisés e Elias, e com eles conversam. É uma mediunidade, é uma reunião mediúnica de materialização luminosa, porque eles vêm e materializam visivelmente também para os apóstolos que estavam com Jesus. Por isso, nós podemos entender e devemos entender que a doutrina espírita não contraria em nada a Bíblia. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E na Terra. Então, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Não podemos ser muito radical de achar que Jesus é o mais perfeito do mundo. Também não vou dizer que é, não vou dizer que não é, nem é minha função, nem função de nenhum de nós fazermos essa comparação. Temos que entender que, na Terra, Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para os homens. Se você não é cristão e acredita de outra forma, respeitamos, mas também nos respeitem. Por isso, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Então, a vida de Jesus é o exemplo que nós temos para ser seguido. Embora, logicamente, a gente ache que Jesus está tão longe que a gente procura observar Manduce, Madre Teresa, Chico Xavier e outros, Francisco de Assis e outros grandes nomes que tiveram na Terra como modelo para que nós podermos ter um parâmetro de bondade. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse o sentimento demasiado terreno e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida no corpo. Aí, dentro dos parâmetros conscienciológicos que nós devemos ter, Jesus foi aquele que trouxe para nós o princípio mais perfeito.
E aí a gente vai ver outros que tentam até se intitular como grandes perfeitos, preferidos de Deus, como mensageiro de Deus. A gente vai ver nas entrelinhas que eles têm algumas falhas que um mensageiro de Deus não pode ter. Portanto, vamos cada um com o seu cada um, mas vamos procurar raciocinar sobre os ensinamentos sagrados para buscarmos estar mais evoluído a partir do momento que a gente deixar essa encarnação. E aqui mesmo, caminhando aqui, quanto mais evoluído nós tivermos, quanto nós nos melhorarmos espiritualmente, melhor será para o nosso processo evolutivo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Cria-se determinadas regras a seu bom grado, a seu jeito, para tomar ali as atitudes que acham melhor, para criarem certas condições que eles acham melhor, mas, quando a gente vai fazer todas as comparações, a de Jesus é mais pura. Tem aquele toque a mais de divino que a gente logo começa a perceber. Como se pode distinguir o bem do mal? Para a gente distinguir uma coisa da outra, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dar uma lida no Evangelho de Jesus, vamos dar uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos dar uma lida em todo o Livro dos Médiuns. Vai facilitar muito essa distinção. Porque o bem e o mal, muitas das vezes, está dentro do nosso conceito cultural, da nossa família, entre nossos amigos, do nosso meio onde a gente vive. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-lo. E a lei de Deus é entendida segundo as condições espirituais, éticas e morais de cada um. E muitas das vezes aqueles espíritos que estão presos numa selva, vivendo numa selva, eles têm leis dentro da tribo deles que são muito mais éticas, muito mais morais do que nós, chamados civilizados. Agora, logicamente, que nós não seremos bem vistos adentrando o território deles. Até porque eles têm pouco convívio com o estranho, com estranhos, com os diferentes, e quem adentra o território deles sendo estranho e diferente é uma ameaça. Então nós temos que saber entender isso, assim também como na maioria dos países, quem não é daquele país não é bem visto, embora seja um país dito civilizado, culto. Ou seja, nós temos que começar a entender o bem e o mal dentro de princípios estabelecidos pelo Cristo, que nos levem a raciocinar melhor e entender melhor os parâmetros do nosso processo evolutivo. Por que indícios você pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Então, muitas das vezes, nós começamos a achar que nós somos melhor do que os selvagens porque a gente tem uma roupa, tem uma casa bonita, ou tem outros graus de instrução que eles não têm, mas, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Aquilo que nós falamos de uma forma mais direta, eles falaram de uma forma bem polida, né? Mostrando que, por enquanto, nós somos esclarecidos. E quando a gente começa a se gabar muito dos civilizados, apenas nós temos características que eles não têm e nós achamos importante. Mas eles têm outras que nós temos que aprender. Principalmente entre as tribos indígenas, entre as tribos africanas, entre eles procuram viver o máximo possível como irmãos. Eles não deixam um ou outro para ficar numa situação muito difícil, eles se ajudam mutuamente e, lógico, tem regras que todos têm que cumprir rigorosamente. Ou seja, todas as sociedades vão ter suas regras, vão ter suas leis, vão ter suas culturas, seus costumes, e dentro desse processo nós vamos nos aperfeiçoando até para que um dia sejamos civilizados, mas até lá levaremos um bom tempo, porque ainda temos muitos preconceitos, ainda temos muitas mazelas que precisam ser polidas, precisam ser tratadas. E Kardec faz o seguinte comentário para nós, complementando a questão. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas.
Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. Então, todos os processos que nós estamos vivenciando dentro da sociedade, o homem primitivo, ele tem lá todo um processo natural que vai fazendo com que ele comece a se aperfeiçoar, comece a adquirir novos entendimentos, novas compreensões, para poder estar em uma condição melhor, como todos nós gostaríamos de estar um dia. Então, todo o nosso processo de evolução é voltado para que a gente possa crescer, aperfeiçoar, aprimorar como espírito. Então, onde quer que nós estivermos, tem um processo transitório que vai nos moldando. E quem dirá, quem pode nos garantir que na próxima reencarnação nós não teremos que passar uma experiência entre uma tribo selvagem ou uma tribo afastada em regiões distantes? Todos nós temos que começar a repensar e fazermos uma grande reflexão sobre isso. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. E Kardec faz mais explicações mostrando para nós a necessidade de nos aperfeiçoarmos eticamente e moralmente. Então, essa questão ela vai ser abordada um pouco mais à frente, voltei aqui para poder conferir se era ela mesma, porque na questão 1019 ele vai mostrar para a gente que um conjunto de situações que nós vamos perceber que a Terra melhorou, mas tem que observar essa aqui. Ou seja, todo um processo de melhoria que nós temos que caminhar, para que nós temos que conseguir, para entendermos onde estamos, como estamos, de que forma estamos espiritualmente falando. E porque existem milhares de galáxias no universo, conforme dissemos, quantos planetas habitados tem dentro daquele complexo de galáxias? Nós não sabemos, dentro de cada uma daquelas galáxias. Por mais que a ciência tenha teoria A, B ou C, os espíritos nos mostram que todas as estrelas têm uma família de planetas e todos esses planetas têm vida. Uma vida adaptada às condições daquele planeta. Uns são muito mais evoluídos que nós, muitos estão no mesmo patamar de igualdade e outros são inferiores. Peçamos a Deus que nos dê força para resistirmos às nossas imperfeições, para podermos estar, ou pelo menos aqui, continuarmos aqui, ou nem que seja excursionar em um planeta um pouco melhor. Para isso, então, nós temos que aprender a controlar a nossa mente, educar nossos conflitos, evangelizar nossos sentimentos. Porque se, sem o controle da tua mente, a educação dos teus conflitos e a evangelização dos teus sentimentos, como que você vai para planetas superiores, onde isso é um pré-requisito natural para que você esteja entre eles? Uma mente desequilibrada causa uma série de problemas. O futuro começa hoje. E qual futuro nos espera? Com a forma com que nós estamos agora, nesse momento, qual futuro nos espera? Então nós precisamos dar um passo à frente e nada mais importante do que refletirmos sobre a conduta de Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Simples, mas aí nós temos que lembrar: controle tua mente, eduque teus conflitos e evangelize teus sentimentos, para que a gente consiga ter a benevolência, a indulgência, para que a gente, e o perdão necessário para nos adaptarmos bem à condição de um planeta mais evoluído. E quanto mais evoluído, mais essa parte espiritual fica evidenciada, mais essa parte espiritual fica caracterizada. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Precisamos então aprender a desenvolver esse sentimento de amor e de irmão, benevolência, indulgência e perdão, como uma forma de nos impulsionar para Deus, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para estarmos construindo um mundo realmente melhor.
A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nós achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A esmola é importante. Dê esmola, não deixe a pessoa na miséria. Vamos ver na frente que é também importante. Mas dê um toque mais. Uma palavra amiga, um aperto de mão, um olhar de compaixão. Vamos ser um pouco diferente, vamos ser um pouco diferenciados para que a gente consiga impulsionar a humanidade para estar numa condição melhor. Ela nos prescreve a indulgência porque da indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Então, a caridade, como Jesus entendia, com benevolência, indulgência e perdão, tem que envolver muito mais de nós para que a gente esteja em condições de compreender o outro, entender o outro e aceitar o outro em todas as condições. E essa observação que o Kardec nos traz, e muitas das vezes no texto vai ficar evidenciado que as pessoas da época dele sempre dispensavam mais valor às pessoas que tinham mais posições financeiras, mais condições financeiras, e pouco procuravam daqueles que tinham menos condições. No entanto, com mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa, inferior socialmente e economicamente. Não inferior espiritualmente, porque muitas das vezes aquele mendigo que a gente encontra na rua é muito mais superior a nós espiritualmente falando, porque ele tem conquistas que a gente ainda não tem e vamos levar muito tempo para conseguir. Portanto, vamos ter cuidado ao fazermos julgamentos, vamos ter cuidado ao procurarmos tratar bem essa ou aquela pessoa e vamos procurar fazer o possível para estarmos todos unidos em um bom sentimento, todos unidos na força do bem que nos conduz ao Pai, que faz com que nós possamos estar melhor e estar construindo um mundo melhor. A doutrina espírita nos mostra que temos uma responsabilidade pessoal e intransferível. Responderemos por nossos atos, onde e quando estivermos, aqui, no além ou em outro planeta. Então a doutrina espírita veio para a gente para nos dar um leque, nos mostrar um conjunto de situações, um conjunto de dados importante para nós entendermos a vida e as suas relações com a vida e suas necessidades de estarmos bem conosco mesmo. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A doutrina espírita já nos mostra que fica bem complexo a gente ter essa perfeita felicidade. Vamos ver. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Tão feliz quanto possível. Uma felicidade plena nós não vamos ter. Completa nós não vamos ter. Porque se nós acharmos que estamos sendo muito felizes porque nós temos muitos bens materiais e o outro está lá passando fome, então nós estaremos colhendo no plano espiritual as consequências do nosso egoísmo, mostrando que não somos tão evoluídos assim. Então todos nós temos que começar a fazer um conjunto de observações para procurarmos ser melhor, para procurarmos estar melhor e procurarmos com isso desenvolver em nós os melhores sentimentos, os melhores ideais e nos impulsionar para o processo evolutivo, para o crescimento espiritual, melhorando ética e moralmente a nossa conduta. Por isso, todas as vezes que nós estamos aqui fazendo nossos estudos, ou que você está no seu trabalho fazendo suas reflexões, você está procurando encontrar valores em sua alma para que você cresça, para que você se aperfeiçoe. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto
ou comporte a sua existência grosseira. Então o Espírito foi muito polido para responder, mas de uma sabedoria incrível, porque aqui abrangeu uma série de situações. A nossa infelicidade somos nós que criamos. À medida que a gente procura praticar a lei de Deus, a gente vai se melhorando. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, à medida que a gente procura se aperfeiçoar, nós vamos ter menos necessidade das coisas supérfluas, menos necessidade das coisas grosseiras, menos necessidade de certos prazeres que para muitas pessoas é importante, como, por exemplo, comer demais, ingestão de bebidas alcoólicas ou de bebidas químicas. À medida que a gente vai se afastando disso, a gente vai se elevando espiritualmente, vai se transformando, a gente vai passando a viver melhor. Evidentemente, por meio das especialidades e das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E agora? Eu queria ser advogado, mas sou mecânico. Eu queria ser mecânico, mas sou advogado. Nós já temos isso aqui na Terra. Porque a gente quer uma coisa, mas a gente acha que a outra vai nos trazer mais dinheiro. Isso, a gente deu os exemplos aqui bem simplórios, mas tem uma vasta possibilidades. E muitas das vezes a gente fala assim, mas como que fulano vai fazer tal curso? Isso não dá tanta renda. Mas aquilo ali ele faz com tanto amor. Ou seja, ele já está num processo de evolução que para ele a compensação financeira é relativa. O que é importante é o crescimento espiritual, o poder ajudar as pessoas onde ele está naquela função que ele exerce. Assim é que, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Então, os pais, muitas das vezes começam a falar na cabeça dos filhos, faz isso que é melhor, faz isso que é melhor, faz isso que é melhor. O filho faz e não era para ele fazer aquilo. Era para ele seguir por outros caminhos. Então, muitas das vezes, nós temos que prestar muita atenção em como nós estamos nos portando, como nós estamos enxergando o mundo e de que forma nós vamos encarar o nosso processo evolutivo e o nosso crescimento para Deus, para estarmos cada vez melhores, para estarmos sempre nos aperfeiçoando. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade, da vontade delas? Em cada época tem as suas relações trabalho-emprego. E a gente vê muitas pessoas lutando para o seu ganha-pão do dia a dia, buscando desesperadamente um emprego, mesmo que seja um subemprego para sobreviver. E às vezes nem assim ele consegue esse emprego, ou esse subemprego. A gente vê constantemente situações assim. Então vamos entender o que ele responde. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E passar fome, vamos deixar nas entrelinhas, mas morrer de fome não. E passar fome, às vezes a gente passa fome porque a gente não comprou comida naquele momento. Às vezes a gente chega num local, e já aconteceu isso comigo, cheguei na cidade, olhei para o relógio naquele horário, não tinha mais local para eu comer. Aí, mas nem um lugar para comprar uma bala. Mas são situações diferentes. Existe aquele momento que a pessoa não tem o que comer, não tem nem o que comprar para comer. Logicamente, quanto mais baseado nos princípios cristãos for o país, menos gente terá nas condições de fome e de dificuldade. Por isso, todos nós temos que começar a fazer valer o bom, o belo e fazer prevalecer o sentimento de amor em nossos corações, o sentimento de amor em nossas vidas. Com uma organização social criteriosa e previdente, o homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são, frequentemente, resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça
e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Por isso a gente colocou a questão 793 ali antes, porque ela cita aqui, para a gente ter melhor, nós temos que ajudar essa sociedade a ser melhor. Nós temos que procurar nosso processo de evoluir, nós temos que procurar nos tornarmos melhores. Mas o grupo tem que ser melhor. Não adianta um grupo de pessoas querer ser bom e outro grupo não querer ser bom. Mas também não vamos entrar em confronto por causa disso. Nós vamos naturalmente convivendo e as pessoas vão naturalmente entendendo que tem que se melhorar. E aqueles que não quiserem se melhorar, tem muitos planetas inferiores à Terra, onde eles poderão ir reaprender as leis de amor e de solidariedade. Procuremos, então, trabalhar intimamente os nossos sentimentos para que a gente seja melhor, para que a gente se aperfeiçoe. Aqui temos nossos livros, que você pode adquirir mais conhecimento sobre a transcendência da vida, sobre as oportunidades de crescer espiritualmente, entender a homeopatia, fazer orações, ou seja, oportunidades da gente fazer as nossas reflexões. E no site da FEB Editora você encontra o Livro dos Espíritos e muitos outros livros que vão te ajudar a se aperfeiçoar mais. Muito obrigado pela sua companhia, que Jesus te abençoe e te ilumine. Muita paz, muita luz em sua caminhada. O Livro dos Espíritos, a questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, ela é muito interessante porque ela faz uma abordagem de como a Terra se tornará melhor, em que época que a Terra se tornará melhor, de que forma a Terra se tornará melhor. Então poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Esse trabalho íntimo que nós devemos procurar, esse trabalho que nós devemos estabelecer como meta para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, é de fundamental importância para o nosso aprendizado. Então nós estamos aqui na Terra para quê? Para um aprendizado. Aí tem os bons, tem os maus, mas vai chegando um momento que os maus não poderão mais ficar aqui. Eles vão criando tanta destruição que eles vão ter que sair. Mas só que tem que grupos de espíritos no mundo espiritual que também tem que sair, são muito inteligentes, são muito perspicazes, e eles então começam a colocar substâncias químicas na alimentação para provocar desequilíbrios mentais, desequilíbrios sexuais e tantas outras coisas, trazendo transtorno para a humanidade. Os encarnados nem sempre eles sabem que estão fazendo aquilo e por que estão fazendo. Qual o objetivo de estar colocando aquela substância? Isso aqui é bom para conservar, isso aqui é bom para dar um gosto, isso aqui é bom para dar um cheiro, e aquilo ali está trazendo transtornos psíquicos sérios para a sociedade. Então, esses espíritos também terão que ser retirados da Terra. E nós temos que ter o cuidado para não sintonizarmos com eles. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Mas, conforme eu estou dizendo, os espíritos novos já estão chegando e muitos deles estão falindo, estão caindo devido às intoxicações. Não vem me dizer que intoxicação não funciona, que se você tomar um copo de cachaça, você vai fazer besteira, você não pode dirigir, você vai sair do prumo. Portanto, e às vezes não precisa nem de um copo, basta uma colher de cachaça. Portanto, que até 10 gotas de homeopatia, como tem álcool, vai te pegar no bafômetro. A lei já mostra que tem determinados rigores que tem que ser respeitado para que você não caia em determinados processos de se comprometer perante a lei divina, provocando acidentes e outras coisas mais. Então, tolerância zero com álcool. Por quê? Porque ele interfere no nosso psiquismo e causa alteração na nossa mente. Da mesma forma, tem substâncias que causam a intoxicação por mercúrio, a pessoa fica muito violenta e começa a se unir em grupos para fazer ataques, para fazer destruições, para promover algazarras, badernas e outras coisas mais. Então, não basta só espíritos bons. Nós temos que usar a razão, a epigenética está aí nos mostrando. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando no dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que virão a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Conforme já explicamos, aqueles espíritos
tanto os que estão desencarnados quanto os que estão encarnados, em perfeita sintonia, em perfeita simbiose, tem que ser retirado da Terra. Então, muitos espíritos vão sair, mas também sairão aqueles que estão reencarnados, que vão desencarnando, vão saindo, e às vezes só dá para sair os dois, não dá para sair um depois do outro. E aí eles fazem umas lambancinhas aqui, no período que eles estão aqui. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos mais atrasados. Então você chega no... Se você tem aqui uma série de cursos na área agrícola, e você vai para a África, você observa lá, você pode, com as suas ações, com as suas atitudes, minimizar o problema daquele país, conforme já aconteceu disso com a Embrapa, levando técnicas agrícolas para a África. Um exemplo de pessoas dedicando ao bem. Provavelmente são espíritos que reencarnaram na Terra com a missão de ajudar as pessoas a melhorarem, de ajudarem as pessoas a ter uma postura melhor, e eles vão naturalmente ajudando essas pessoas a se melhorarem. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis, pelo cêntuplo, o grão que houverdes semeado. Ai de vós que fecha os olhos à luz, preparem para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Como nós citamos o caso da Embrapa, que foi levar técnicas agrícolas para a África, são pessoas que estão trabalhando bem, que estão procurando fazer o bem, estão impulsionando o progresso. Mas aqueles que tentam criar mecanismos contrários, de criar doenças, de criar vírus, criar uma série de situações que impedem o desenvolvimento humano, tchau. Ou até mesmo montar sistema econômico e social destrutivo, de espalhar drogas e tantos outros danos. Não adianta também querer brigar porque o outro falou isso. Tem que se corrigir, se enquadrar na lei divina. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Pobres almas, o aviso foi dado, o aviso está no ar. Enquadremo-nos nas leis divinas, enquadremos nas forças do bem e seremos pessoas de bem. Afastemo-nos das leis divinas, afastemo-nos das forças do bem e arcaremos com as consequências dos nossos atos. Somos espíritos imortais, necessitados da lei de amor, necessitados das leis de caridade. Paz e luz, que as bênçãos do amor divino estejam sempre envolvendo nossos corações.